Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 30 em diante. Amém? Amém. Bom, antes de eu começar minha pregação, eu gostaria de falar com os irmãos, relatar um comentário bem rápido, porque no sábado, quando nós fomos na outra igreja, Deus falou sobre que eu ia pregar. Já estava preparada há muito tempo, uma semana antes. Então Deus falou no sábado sobre o que eu vou pregar nesta noite. Deus falou. Aí, meu Deus, que mistério é esse? Aí no domingo, na pregação de domingo, Deus falou novamente sobre o que eu vou pregar. Aí eu pensei assim, ou Deus está falando comigo, ou está falando com alguns dos irmãos. Ou então é só para confirmar o que eu vou pregar nesta noite. Então, eu quero dizer que Deus já está falando desde sábado, domingo, e vai falar hoje de novo. Agora cabe a pessoa que estava no sábado, no domingo, e hoje, entender se está para ela ou não. Mas eu sei que Deus está falando comigo desde sábado, sobre o que eu vou pegar nesta noite. Vamos ver o versículo de número 30. Que diz assim: a primeira multiplicação dos pães e peixes. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-se partir, e muitos conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E eles chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-nos para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E partiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram, os pães eram quase 5.000 homens. Bom, primeiramente, no versículo de número 30, os apóstolos chegaram, até Jesus e prestaram contas. Eles estavam andando por todas as cidades, pregando o evangelho, como Jesus chamou a cada um deles, no capítulo de número 3, que nós podemos ver no versículo 13 e 14, que Jesus chamou eles para pregar o evangelho, para anunciar aquelas pessoas que ainda não tinham escutado falar de Jesus. Então ele convocou os apóstolos, os 12, para pregar a palavra de Deus, para falar que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus dá renovo, Deus batiza. Então, Jesus chamou cada um deles, daqueles 12 apóstolos, para estar pregando a palavra de Deus sobre toda a cidade, pela Judéia, Nazaré, por toda a cidade.
toda a cidade, no município, todo lugar, para estar pregando a palavra de Deus. Então, quando eles chegaram aqui, em Nazaré, foi por onde Jesus se retirou, né? Jesus estava ali. Chegaram os apóstolos até ele e falaram: Jesus, estamos na obra firme, nós já pregamos, já ensinamos, já falamos do seu amor. Foi falando para Jesus tudo o que tinha ocorrido durante a ida deles pela cidade. Falou que houve cura, que houve batismo com o Espírito Santo, que teve renovo, que teve libertação, que teve mudo falando, teve cego enxergando. Então os apóstolos chegaram até Jesus, eles estavam falando, relatando o que aconteceu durante aquela caminhada até encontrar com Jesus. Então Jesus estava ali ouvindo, mas Jesus já sabia do que eles estavam fazendo, né? Tudo sabe. Então eles estavam ali, chegaram até Jesus e contaram as coisas que eles tinham feito durante aquele período que eles estavam afastados de Jesus. Eles estavam pregando, falando da palavra de Deus para aqueles que ainda não conheciam, nem sequer tinham ouvido falar de Jesus. Então eles chegaram e relataram tudo a Jesus. Depois disso, vem o quê? Depois do trabalho árduo, pesado, vem o descanso. Então, Jesus falou para eles: vamos para o deserto, para que vocês possam descansar, né? Porque de tanto eles trabalharem, né? E sol e noite, dia e noite, sol e chuva, pregando, falando da palavra de Deus, eles não tinham tempo para descansar, porque estava só fazendo a obra e não tinham tempo para descansar. Então Jesus, no versículo de número 31, ele chama eles para um lugar deserto para que eles pudessem repousar, para que eles pudessem descansar, né? Por um trabalho pesado, nós temos que descansar. Então ele diz assim, ó: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo, nem para comer eles tinham tempo, de tanto que eles trabalhavam. Então, Jesus mandou eles para o deserto. Vamos para o deserto. Aí Jesus mandou: vamos entrar no barco. Mandou eles ir para o outro lado da cidade no barco. E a multidão estava com Jesus. Por onde Jesus passava, sempre tinha uma multidão seguindo ele. Então a multidão estava ali com Jesus. Quando aquela multidão viu que Jesus estava saindo dali e ia para o deserto junto com os apóstolos para repousar, a multidão fez o quê? Mas o que depressa foi junto. Porque quando a gente quer o quê? Alguma coisa, a gente tem que correr atrás dela. Então, naquela multidão ali, creio eu que tinha muitas pessoas que estavam também procurando cura, procurando renovo, transformação, libertação. Creio eu que ali naquela multidão tinha muitas pessoas necessitando de muitas coisas, como também muitos estavam seguindo para adorar Jesus. Então, elas foram junto com Jesus para o deserto, mas Jesus não sabia, porque assim quando Jesus partiu, a multidão foi logo atrás. Então, eles foram a pé, eles não foram de barco. Jesus foi de barco com os apóstolos e a multidão foi a pé. Tanto é que eles ainda chegaram primeiro do que Jesus, que foram de barco. Foi de barco com os apóstolos. A multidão chegou primeiro, tão ansiosa que estava: não, eu vou receber uma bênção, eu vou, que eu preciso, eu quero. Então a multidão, mas o que depressa, saiu correndo, chegou no deserto primeiro do que Jesus e os apóstolos. Então, que diz aqui no versículo número 33. E a multidão viu-os partir, e muitos conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e eles chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar muitas coisas, né, para aquelas pessoas que estavam ali seguindo Jesus. Tinha muitos que ainda não conheciam a forma de Jesus, né? Só às vezes ouviram falar: Jesus curou o cego, ele não vai enxergar. A pessoa ouviu, mas assim, ainda não tinha visto, não tinha aquela certeza que Jesus podia fazer essas coisas. Então muitas pessoas iam atrás de Jesus para ver cura, ver milagre acontecer. Então muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Chegando lá, né,
Jesus teve uma compaixão enorme, teve um amor. Jesus ficou tão feliz que começou a ensinar, né? A mesma coisa nós podemos ver quando nós, assim, vamos botar um exemplo assim. Vamos dizer que o Serginho é um grande cantor. O Serginho é um grande cantor. Aí ficou marcado para o Serginho cantar vamos dizer aonde? Lá na Via Show. O Serginho vai cantar na Via Show. Mas aí, o Serginho ainda não é conhecido, né? Muitas pessoas ainda não conhecem, ainda não ouviram falar do cantor Serginho, tá? Aí, as pessoas começam a comprar um ingresso. Aí o Serginho está só na expectativa. Vou cantar lá na Via Show, Deus vai derramar o poder, vai derramar a bênção, não sei o que, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter tudo. Chegando lá, se o Serginho não encontrar ninguém, ele vai ficar como? Ele vai ficar triste, né? A mesma coisa diz na palavra, como pregar se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? A mesma coisa também serve para louvar a Deus. Quando vamos lá fazer um show, que ele é um cantor, vai fazer um show, não tem quem ouvir lá, o culto que vai ter lá, né? Vai ter oração, vai ter louvor, vai ter adoração, então praticamente um culto. Não tem ninguém para o culto, vai eu ficar, poxa Senhor, não vê ninguém. Poxa, que triste. Mas agora, se o Serginho for cantar e ver aquela multidão, né? Gritando, Sérgio, gritando, reconhecendo o Deus que tem na vida do Sérgio, né? O Deus que trabalha na vida do Sérgio, reconhecendo, não colocando o Sérgio como ídolo nem nada, mas reconhecendo o Deus que habita na vida dele, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar feliz, honrado, porque as pessoas estão vendo o que Deus está fazendo na vida dele, a obra. Então, esse Sérgio vai ficar como? Comovido, vai ficar alegre, feliz. Oh, meu Deus, muito obrigada por essas pessoas. Aí o culto vai ser fervoroso. Então, aconteceu a mesma coisa com Jesus quando ele estava indo para o deserto com os apóstolos. Quando ele viu a grande multidão que o seguia naquele momento, Jesus ficou feliz, emocionado, né? Oh, meu Deus, muito obrigado. Quantas pessoas vieram aqui para ouvir a sua palavra, né? Ser liberta, transformada. E Jesus começou a ensinar, ensinando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Deus transforma, dá milagre. Deus batiza com o Espírito Santo. Deus dá um renovo. Deus pode transformar a sua vida de miséria em uma vida abençoada. Você vai ser... Jesus começou ali a ensinar para aquela grande multidão que estava ali seguindo ele. Então, os apóstolos, mais do que depressa, chegaram até Jesus, né? E falaram para ele: Jesus, já está muito tarde. Despede a multidão para que eles vão até as cidades, circunvizinhas, né? E compre pão para que eles possam comer, né? Vamos ler aqui, ó, no versículo 35. Diz assim: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus, porém, lhe disse, né? Dá de comer a eles, né? Mesmo quando você vai não vê uma pessoa na sua casa, né? A pessoa, poxa, fulano, estou com fome. Você vai fazer o quê? Vai deixar aquela pessoa com fome ou vai dar de comer aquela pessoa? Vai alimentar. Por mais que você não tenha nada, você só pensa um pouco. Pô, irmão, a situação está difícil aqui em casa, mas o que eu tenho para te oferecer é só um pão. Não, irmão, tá bom. Mas aí, ó, você já está ajudando o seu próximo. O mesmo exemplo que você pode tomar de Jesus, que Jesus foi lá e mandou, né, dar de comer a grande multidão que estava seguindo ele, né? Então, os discípulos disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tens? E ide ver. Então, os apóstolos, né, mais do que depressa, eram 12, foi, começou a andar pela multidão. Foi, você tem pão? Você tem peixe? Você tem alguma coisa
para comer? E foi perguntando um por um. Foi perguntando. Não tenho, eu tenho, não tenho. Você tem pão? Não tenho não. O que você tem? Começaram a recolher tudo que tinha e que a multidão tinha. No final de tudo, né? Jesus, ele disse para Jesus, os apóstolos, disseram assim, 5 pães e 2 peixes. Aí o que Jesus fez? Deus abençoou aqueles pães, aqueles peixes, para que eles pudessem todos saciar a sua fome. No deserto, é no deserto que Deus entra com providência. Esse é o tema desta noite. É no deserto que Deus entra com providência. Foi no deserto, quando estava aquela grande multidão, junto com os apóstolos, que Jesus, né, entrou com a providência. Perguntou lá quantos pães tinha? 5 pães e 2 peixes. Jesus, mais do que depressa, né? Foi lá, pegou os pães, olhou para o céu, abençoou os pães e multiplicou. Então, ali naquele momento, as pessoas estavam no deserto, não tem nada para comer, o que nós vamos comer nesse deserto? Não tem nada, não tem uma árvore frutífera, não tem um mercado, não tem um açougue, não tem nada. Nada tinha. A mesma coisa aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito, fugindo do rei Faraó, quando eles foram para a cidade, para o deserto de Sim. Jesus mandou o maná para alimentar aquelas pessoas que estavam no deserto. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 16. Então as pessoas ali naquele deserto de Sim, né? Começaram vamos dizer assim, a reclamar que elas estavam com fome, queriam comer e não tinham o que comer no deserto. No deserto não tinha árvore, não tinha nada, vamos dizer que só tinha só areia e paisagem, areia e paisagem. Vamos ler do versículo de número 3, que diz assim, ó, e os filhos de Israel disseram-nos, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos fez tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, né, Jesus ali já estava provando o povo de Israel. Já estava provando eles ali no deserto de Sim. Então, o povo de Israel ficou falando, era melhor a gente morrer pela mão do Senhor, do lado das panelas cheias de carne, cheias de fartura, quando nós comíamos até ficar farto, não nos faltava nada, para os nossos filhos, eles comiam, tinham fartura. Era melhor a gente ficar lá, morrer lá pela mão do Senhor, do que morrer aqui no deserto com fome. Foi isso que eles fizeram, que eles queriam dizer aqui no versículo 3. Então Jesus ouviu eles reclamando, né? Jesus foi lá, falou para o servo dele Moisés, falou que ia mandar chover pão dos céus. Que cada dia eles tinham que colher o pão para se alimentar, no outro dia eles iam colher de novo, ia se alimentar, e assim sucessivamente, conforme ia chovendo. Depois que a gente come, vem o quê? Todas as pessoas sempre comem, estão comendo e estão bebendo, estão comendo e estão bebendo. É muito difícil as pessoas comer, demorar um tempo e beber. Então, aquelas pessoas ali estavam só comendo pão, né? Estavam cheias de fome, começaram a comer o pão. Tem fome, o pão vai descendo rapidinho. Pão. Chegou uma hora de tanto comer pão, começou a entalar na garganta, a pessoa começou a ficar seca, não conseguia falar. E foi então, quando a gente vai comendo, tem uma hora que a gente não aguenta mais comer. A gente precisa de alguma coisa para que a comida possa descer. Então, eles sentiram sede. E esse deserto, assim, ele fica entre Elim e Sinai. Depois que eles saíram do Egito, eles foram para o deserto de Sim. Aí, eles comeram maná, né? Sentindo sede. Coitadinhos, né? Sentindo sede.
Aí então depois, passou um bom tempo, né? Aí eles foram, agora no capítulo 17, eles vieram reclamar. Vamos ver agora. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então conselhou o povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. E Moisés lhes disse: por que conselhais comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali um pouco sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e aos nossos filhos e aos nossos gatos? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, que é o monte de Deus, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Então, né, aquele povo ali estava reclamando com Moisés: Deus nos trouxe para o deserto para matar de sede, a mim, nossos filhos, o nosso gato. Era melhor a gente ficar lá, né, bebendo, comendo, na fartura. Então eles foram reclamar com Moisés. E aí Moisés foi logo correndo para Deus, né? Porque quando a gente tem um problema, a gente corre para Deus, né? Bom, Deus, está acontecendo isso, Deus está acontecendo aquilo, Senhor, me ajuda, me dá força. Então Moisés foi lá clamar ao Senhor. E falou para ele, né? Senhor, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão, né? Então Moisés ficou ali numa situação. Aí, logo que Moisés clamou, porque quando a gente clama, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a nossa súplica. Então, Deus falou com Moisés: passa diante do rio, toma contigo alguns dos anciões, né? Porque Deus era muito claro que Deus ia fazer sair daquela rocha para matar a sede da multidão. Então, precisava de muitas pessoas para ajudar Moisés a trazer água na botija para as pessoas beber. Então Deus mandou ele chamar alguns dos anciões para que pudesse ajudar ele, porque Moisés sozinho não conseguia levar as águas para toda a multidão. Então Deus falou para ele chamar alguns anciões para que pudesse ajudar. Então Deus disse para ele: tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Então, depois que Jesus abençoou, né, Moisés, ajudou ele para que ele tocasse lá com a vara na rocha e saísse água para matar a sede do povo, assim Deus vai fazer com cada um de nós quando nós estiver precisando da sua ajuda. Depois disso, o que Jesus fez? Jesus abençoou o pão. Jesus abençoou o pão, pegou o pão que os discípulos deram para ele. Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou os peixes, né? Colocou ali na... Acho que foi na travessa. Colocou ali. E olhou, estendeu para o céu, abençoou o pão, e o pão foi multiplicado, né? Então Jesus depois ordenou a cada um deles que fizessem assentar todos em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando eles 2 pães, diz agora no 41, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 por todos. Então, né, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, repartiu, depois que ele abençoou, repartiu, e houve uma grande multiplicação. Muitas pessoas se alimentaram daquele pão, daquele peixe, ficaram fartos. Não faltou nada, não tinha nem que reclamar. Tanto é
e levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Deus, Ele nos mostra que Ele é onisciente, porque só Ele faz essas maravilhas. Quem somos nós? Sem Deus para fazer isso? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós precisamos da ajuda de Deus para que, através da misericórdia dele, do poder dele, nós possamos fazer também esses milagres que Jesus fazia antigamente, né? Então, Deus ali só Ele podia fazer aquele milagre ali naquela multidão que estava no deserto. Não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha nada. Então só Jesus podia fazer aquilo, né? Então todos comeram e ficaram fartos. Mas é quando você está no deserto que você vai recorrer a Deus, né? No deserto você vai recorrer a Deus, você vai clamar, você vai buscar. E às vezes você está angustiado, você está sofrendo, mas na Bíblia nos diz que bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Vamos abrir em Mateus 5, versículo 4. Número 4. Diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora o 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, se Deus te colocou no deserto, é para provar a sua fé. Então, você não precisa ficar, Senhor, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Deus, eu não estou aguentando mais. Mas nada vai passar sem a permissão de Deus, né? Nem o céu e a terra vai passar, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, aquele deserto ali é para provar você, para ver se você está firme na rocha, como às vezes muitas pessoas dizem, mas não estão. Quando vem a tempestade, todo mundo cai. Todo mundo cai, para no meio do caminho, volta, não quer mais saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada. Agora vamos ler o versículo de número 10, que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição. Quando você sofre perseguição por causa da justiça de Deus, que às vezes muitas pessoas ficam nos apontando, ok, sei o quê. Às vezes a gente sofre até, agora é na moda de dizer, em bullying, né? Ah, o crente, né? Não sei o quê. Não gosto do crente, não gosto disso. Olha o crente. Olha lá, diz que é crente, esse crente, aquilo ali é crente. Muitas pessoas fazem isso, mas a gente não sabe. Mas não falam pra isso não, mas tenho certeza que muitas pessoas falam isso de você, falam de mim, falam de todo mundo, mas a gente não sabe. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nosso é o reino dos céus. Deus vai continuar nos ajudando, nos dando força para caminhar, porque é mais fácil que a gente vai receber o nosso galardão. Agora o versículo de número 12, que diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a mesma coisa que aconteceu com os profetas, né? Está acontecendo conosco, né? Nós temos que nos alegrar, nos exultar, tá glorificando sempre a Deus quando vier as lutas, as perseguições. Ai, não gosto de você. Briga todo dia, mas você não para de louvar, porque o galardão para a gente, cada um de nós que está perseverante na caminhada, é grande. Então Deus vai continuar sempre nos abençoando. Aí você estava naquele deserto sofrendo, aí você fala assim: Deus me abandonou, Deus não está me ajudando, não está olhando por mim. Olha lá, o vizinho estava ali ontem chorando, olha lá, já está de pé, já está se alegrando. Aí vejo as pessoas pensam assim. Agora vamos ler em Salmos 22.
Salmos 22, do versículo 1 ao 11. Aí você pensa, Jesus me abandonou, eu acho que ele não está vivendo, não está vivendo, oh meu Deus, me ajuda. Você pensa que Deus te abandonou, mas Deus não te abandona não. Muitas das vezes o que acontece, as pessoas que abandonam Deus, mas Deus não nos abandona, independente da gente estar sendo fiel ou não, está errando, está pecando, está sendo. Deus não nos abandona, Deus sempre está nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando força. Aí é tanta luta que você dorme como? Cansado, com a cabeça pesada. Quando chega no outro dia, você se levanta, né? Acorda feliz, né? Cantando. Mas por que você acorda assim? Porque Deus te deu força, Deus te sustentou, Deus pôs a alegria no coração de cada um de nós, para que nós pudéssemos estar ali de pé, adorando, agradecendo o nome dele. Mas aí, você não reconhece que você está ali naquela luta, aquela provação, está nervosa, com isso, com aquilo. Aí você pensa, Deus me abandonou, Deus está me enganando, agora estou sozinha, mas aí você está totalmente enganado. Agora vamos ler o versículo de número 1. Vamos ler. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego, porque tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. O versículo de número 7. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e que me preservaste, estando ainda aos Deus de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongas de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Aí você está aí pensando, né? Você está, Senhor, eu clamo de dia, eu clamo de noite, o Senhor não me ouve. Senhor, meus pais te clamaram, meus avós te clamaram, o Senhor ajudou, o Senhor deu livramento. Senhor, aquela irmã ali estava sofrendo, ela te clamou, o Senhor ajudou ela. Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Né? Aí você fica clamando assim, pensando que Deus te esqueceu, pensando que Deus não está te vendo. Deus está vendo cada um de nós, cada um dos nossos sofrimentos, das nossas provas, das nossas lutas. Deus está vendo cada um. Tanto é que, no versículo 7, ele diz assim, os que me veem zombam de mim. As pessoas zombam de mim, de Deus que tu serve, que tu está aí sofrendo, já tem quase 2 anos e não sai dessa luta, né? As pessoas viram para você e falam assim, cadê o Deus que você serve? Né? Pergunta para você onde está o seu Deus. Eu não tenho Deus nenhum, eu não tenho religião, e estou aqui, ó, estou feliz. E você está aí sofrendo, né? Está sofrendo, está aí prostrado. As pessoas falam isso para você. Tem pessoas que falam. Aí você vai só se batendo, Senhor, meu Deus, onde está o Senhor? Você pensa que o Senhor te abandonou, mas o Senhor não te abandonou, porque como diz no versículo de número 9, aqui nos diz que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos preservaste, Deus nos guardaste, Deus nos escolheste, né? Então, Deus está nos guardando, nos ajudando, nos fortalecendo, Deus está nos vendo desde o ventre da nossa mãe, ainda que eu nem pensava em nascer, nem conhecia nada, nem mundo, nem Deus, nem nada. Nem que era luta, nem que era pecado, nem que era nada. Deus estava ali te guardando, desde o ventre da tua mãe. Deus estava ali te guardando, te protegendo, e você não sabia disso. Então, ele diz assim, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Claro que há quem ajude, né? Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, né? Agora vamos ver o capítulo de número 34, né? Que nos vem a resposta, que quando você pensa que Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo, não está ouvindo o seu clamor, não está ouvindo a tua oração, não está nem aí para você, né? Muitas pessoas pensam assim, Deus não está me vendo, Deus não está me ajudando, será que Deus existe mesmo? Aí diz assim, ó, versículo 17,
Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aí está a resposta para tudo, todas as lutas, as provações, aqueles pensamentos que você pensava que Deus não estava te vendo, Deus não estava te ouvindo, né? O justo clama. Glória a Deus. O Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Amém. Né? Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Perto está o Senhor de quando você dobra os seus joelhos e você fala assim, Senhor, eu não sou nada, mas eu estou aqui nesta noite para Ele pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Quando você se quebrando diante da presença de Deus, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve as nossas orações, Deus nos ajuda, Deus salva os contritos de espírito. Né? Deus, no outro dia, quando você acabou de orar, você levantou, no dia seguinte você está como? Você já está mais tranquilo, mais suave, já está mais confiante em Deus. Né? Mas muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todos. Então, quando você dorme com aquelas aflições, com aquelas provações, tudo que não presta, quando você dorme, no outro dia já não tem mais. Deus livra. Deus dá a vitória, né? Porque Deus é onipotente, todas as coisas Ele pode fazer. Ele é onisciente. Ele é o único que pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E o onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo que você está aqui clamando, chorando, Deus também está vendo um outro vizinho que está lá do lado sofrendo, clamando. Às vezes a luta dele é maior do que a sua. Né? A gente tem que saber ser grato a Deus, né? Pedir perdão, porque às vezes quando nós estamos nervosos, né? Nós falamos tanta coisa, não era para falar, né? Pensamos coisas que não era para pensar. Mas Deus é nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E é no deserto que Deus entra com providência. Eu gostaria de cantar um louvor para terminar minha pregação em nome de Jesus.